Bom dia, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é desagradar. Um tema muito importante. Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Humberto Cristóvão. Eu ajudo empreendedores, principalmente prestadores de serviço e principalmente da área da beleza, a trabalhar em estratégias eficientes. O que é eficiência? Mínimo de esforço, máximo de resultado. Trabalhar menos e lucrar mais, digamos assim. Afinal, quem trabalha demais de forma errada não tem tempo de pensar, pensando que você ganha dinheiro. Dila, muito bom dia. E o tema de hoje é muito importante: desagradar. Quem não tem coragem de desagradar não tem coragem de ter sucesso. Na real, o fato de você não querer desagradar te torna muito ineficiente. Muito ineficiente. Bastante. Por quê? Porque você está sempre se desenvolvendo no seu mínimo potencial, nunca no seu máximo potencial. Porque você sempre vai estar de olho no terceiro. Por exemplo, o fracasso, por muitas pessoas, é visto como algo ruim. Talvez pela maioria das pessoas. Fracassar é ruim, ninguém quer fracassar. E de fato, eu também não quero fracassar. Mas o fracasso não é algo ruim. Não é. As pessoas que mais fracassam são as pessoas que mais têm sucesso. Como assim? As pessoas mais fracassadas, né? Porque a gente tem essa palavra, né? Fracassado. Uma pessoa fracassada, na real, ela não é fracassada. Perguntar, Dila, meu áudio tá bom? Tem algum ruído externo? Tá tranquilo? Dá pra ouvir bem? Responde aí pra mim. A gente tem essa ideia, né, de que uma pessoa fracassada é uma pessoa zoada, é uma pessoa que fracassou na vida. Mas na real, você fracassar muito não te coloca como uma pessoa derrotada. Te coloca como uma pessoa que está no caminho, que está tentando, que tem coragem. Uma pessoa que não é fracassada, uma pessoa que não fracassa, é uma pessoa que não tem coragem de errar, não tem coragem de tentar, não tem coragem de dar a cara a tapa. Uma pessoa que não tem essa coragem, ela acaba sendo pior, ela acaba sendo uma pessoa que não vence. Ela acaba sendo uma pessoa que não realiza nada. Aí sim, na raiz da palavra, uma pessoa fracassada. Uma pessoa que não conquistou nada, não tentou, não se arriscou. E o pior arrependimento que você pode ter na vida é aquele arrependimento daquilo que você não fez. Daquilo que você quis fazer, mas você não fez, você não tentou, você não ousou. Essa é a pior coisa. Só que qual que é o ponto aqui? O ponto é que a gente foi ensinado desde muito novo a ser punidos pelo fracasso. Na escola, quando você errava, aquele xizinho já te causava um fator psicológico. Às vezes ser envergonhado em público. Às vezes a sua mãe, seu pai brigava com você por causa de respostas erradas, por causa de nota baixa na escola. A nota baixa, ela é punida, né? E isso mostra o quanto esse sistema de ensino ele é muito falho. Porque para pensar, você está traumatizando crianças desde pequenos a não errar. Você não pode errar. Errar é feio. Tirar nota baixa é feio. Não erre, não erre. O que a gente está passando de mensagem para aquela criança? Não ouse. Não ouse. Não seja uma pessoa ousada, não tente. Porque quem tenta coisas novas vai errar muito. Muito. A gente não pode punir o erro. Claro que em algumas determinadas áreas da vida o erro precisa ser punido. Então a gente tem que ter um discernimento aqui. Por exemplo, eu estou dirigindo aqui. Se, sei lá, eu cometo uma infração terrível aqui, faço uma barbaridade, desrespeito uma placa, claro que é um erro que tem que ser punido. É diferente.
mas um erro de criatividade, um erro de ousadia, um erro de tentar um caminho diferente em algo que não existe uma norma assim, que não está botando a vida das pessoas em risco. Isso não tem que ser punido. Pelo contrário, tem que ser incentivado. É uma coisa que eu tenho que fazer com a minha filha o tempo inteiro. E a minha filha, ela já tem isso naturalmente dentro dela. De se autopunir por erros. Ela tem muito isso dentro dela. De autopunição. Isso é ruim, muito ruim. E eu sempre tento trabalhar isso. Errar é bom. Só não pode ficar errando muitas vezes na mesma coisa. Você está descobrindo caminhos que não eram possíveis. Isso é ótimo, não é ruim. O problema é você ficar errando na mesma coisa. Você tem que errar uma vez numa coisa. E aí você vai descobrindo, vai desenvolvendo. Enfim. Mas naturalmente a criança ela já vem com esse driver na cabeça de não desagradar. Teve uma vez que eu fui pegar a Lara na escola e aconteceu uma coisa que mexeu comigo. Um pai, ele pegou e falou pra filha dele assim, primeira coisa, e aí, se portou bem? Aí depois ele perguntou pra professora se a filha dele se portou bem. Eu fiquei pensando, pô, o objetivo da vida é se portar bem? É a coisa mais importante na escola? É você saber se seu filho se portou bem? Claro que existem crianças que batem nos outros, existem crianças que estão num cenário assim, diferente, né? Mas de maneira geral, não faz sentido pra mim. A primeira coisa que eu quero saber é se minha filha se portou bem. Não. Lá ela tá desenvolvendo criatividade, ela tá aprendendo coisas novas, ela tá ensinando também. Eu sempre incentivo minha filha aí, o que você ensinou hoje? Ela, ensinou? O que você ensinou hoje? Todo dia tem que ensinar alguma coisa. Então eu vou desenvolvendo isso nela. E cada vez mais eu vou incentivando ela a ter coragem de errar. O grande problema de falta de sucesso da maioria das pessoas não é fazer tudo errado. É não ter coragem de errar. É literalmente não ter coragem de errar. Por quê? Porque tem medo de desagradar. Presta atenção no que eu vou te falar. Isso aqui vai economizar muita terapia para você. Para que a gente vai no terapeuta? Para que a gente vai no psicanalista? Para que a gente vai no psicólogo? Para a gente desvendar padrões de comportamento que a gente tem, de onde eles surgiram, para a gente poder corrigir, certo? Você mesmo consegue fazer também essa autoanálise. Eu não estou falando que isso exclui um psicoterapeuta. Não, eu estou falando que isso aqui também faz parte do seu trabalho. Para pensar. Você o tempo inteiro teve a questão das provas na escola. Teve a questão de como que seus pais te puniam pelos erros. Tem a questão do quanto que o erro era demonizado na tua casa. Começa a pensar em situações que você errou e foi humilhada. Começa a pensar em situações que você errou e teve medo. Começa a pensar em situações que você nem fez porque você estava com medo de errar. Eu estou falando da tua infância. Estou falando da tua vida adolescente. Estou falando da tua vida adulta. Começa a listar. Sabe uma coisa interessante? Começa a marcar, anota no papel. Começa a anotar. Quantas vezes você deixou de fazer por causa que você achou que você ia errar? Porque você achou que você ia passar vergonha? Porque você achou que você ia desagradar alguém? Isso aqui é uma baita de uma terapia. Porque você vai ver que a maioria das vezes que você não ousou, a maioria das vezes que você não fez, é porque você tem isso muito enraizado dentro de você. Desagradar é ruim. Agradar é bom. Receber elogios é bom. Você foi treinado o tempo inteiro para receber elogios. Nossa, que roupa bonita, olha ela. Olha que bonito, falou a primeira palavra. Ai, que lindo, bebê. Para pensar. A coisa boa, ela tá sempre elogiada. Sempre, o tempo inteiro. A coisa ruim tá demonizada, apontando o dedo na cara. Não, não.
tá errado. Não é assim. De certa forma, isso faz parte da educação. Mas, conforme você vai vivendo, você vai vendo que o erro, ele é sempre jogado com um cunho negativo e o acerto sempre positivo. Parece intuitivamente bom. Mas quando você não cuida dessa questão de incentivar a tentativa e não demonizar o erro, errar faz parte, você não trabalhar isso na educação também, o que vai acontecer? Você vai fugir do erro a vida inteira. A vida inteira. Olha, o Jerry mandou uma cabecinha explodindo. É isso mesmo, vai explodir a cabeça com o que eu tô falando agora. Sério. Sério mesmo. Às vezes eu me questiono, pô, caramba, eu tô passando algo que assim que é ouro para as pessoas. Sei lá, um projeto de 30 dias, por exemplo. Eu entrego um ouro nervoso pra pessoa. Aí eu vejo a pessoa trabalhar pelos 30 dias, ou às vezes nem chegar nos 30 dias. Ah, que bacana, é mais um conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Cara, não é sobre isso, conhecimento nunca é demais. É mais um treinamento errado da tua vida. É sobre o que você vai fazer com isso. Pô, se aquilo que ele tá me ensinando mudou a vida de tanta gente, eu vou me apegar nisso. Eu vou me apegar forte nisso. É mais ou menos o que eu fiz com as coisas que me fizeram dar certo. Pô, isso aqui dá certo, então eu vou me ficcionar nisso. É isso que as pessoas deveriam fazer. Então, isso aqui que eu tô te falando aqui, ó, de graça, essa live pra você. Começa a olhar esses padrões de comportamento e começa a trabalhar em cima disso. Se eu fosse você, eu começaria a viver isso aqui que eu tô te falando, se isso faz sentido. Viver não é só, uau, olha o que eu aprendi hoje. É aplicar hoje. É ficar pensando nisso daqui que eu tô te falando por semanas. Talvez pela vida inteira. Porque você vai descobrir, é assim que se faz uma autoanálise. Você vai descobrir a raiz de todos os problemas da tua vida, praticamente. Vão ter coisas que vão estar mais ocultas, e o que está oculto deixa oculto. Mas tem coisas que estão frescas. Você vai ver que os seus padrões de comportamento, eles estão aí. Por que você começa as coisas e não termina? Por que você não tem coragem de fazer? Por que chega num certo momento e você fala, pô, eu sei exatamente o que tem que fazer, mas eu não faço, eu não sei o porquê. Você vai começar a encontrar a raiz de todas as coisas. E olha, pode ter certeza, uma das grandes raízes é essa. Você tem medo de errar. Você tem medo de desagradar. Quando você faz uma coisa... Você quer pegar um forte diagnóstico nisso? Quando você faz uma coisa certa, fica coçando dentro de você uma sensação de... Nossa, será que alguém notou? Será que alguém vai elogiar? Será que alguém vai falar, nossa, que legal? Nossa, parabéns, que bonito. Nossa, que legal o trabalho seu. Você fica esperando, dá aquela vontadezinha. Será que alguém vai reparar? Aí você fica naquela expectativa. Você fica naquela expectativa. E às vezes ninguém nota. Às vezes alguém nota. Quando nota, nossa, que legal. Arrebentei. Quando ninguém nota, você fica, ué, será que tem alguma coisa de errado? Ou, será que ninguém percebeu? Por que ninguém percebeu? Ninguém tá me notando. Às vezes o corpo e a mente cansam em lutar contra a maré. Você já começa a ser vista como doida. Como assim? Me explica mais profundamente isso. Eu não entendi o que você quis dizer sobre o que você está falando. Às vezes o corpo e a mente cansam em lutar contra a maré. Você já começa a ser vista como doida. Eu vou trazer um ponto aqui, Jéssica, sobre isso. Se você está preocupada em ser vista como doida, você já está se preocupando com agradar ou não. Uma pessoa é vista como doida, ela está desagradando. É um bom sinal ser vista como doida. Mas se isso te incomoda ao ponto de te parar, ao ponto de cansar a tua mente, é sinal que isso está te travando. Eu não estou falando que isso não é plausível. É plausível, claro que é. Mas é uma trava. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Não deixa de ser uma trava. Se eu me importasse tão forte com o que os outros dizem, eu não estaria fazendo essa live aqui hoje pra vocês. Todos dizem que está perdendo tempo. E aí, o problema é deles.
Qual que é o problema? Você está perdendo tempo. O tempo é seu ou é deles? O tempo é meu ou é deles? O ponto aqui é o seguinte. As pessoas, elas vão olhar para o que você está fazendo. E aquilo que você está fazendo está denunciando elas. Está apontando o dedo na cara delas. Sem você querer, mas está apontando. Quando você resolve fazer uma dieta, cuidar do teu corpo, aquelas pessoas que não cuidam do corpo, aquelas pessoas que comem mal, aquela pessoa que come embutido, salsicha, salgadinho, doce, você está apontando o dedo na cara dela sem você perceber. No sentido de evidenciar tudo aquilo. Você chega num lugar e fala, eu não tomo refrigerante, eu não como salgadinho, eu tô em dieta. Puta que pariu. Aquela pessoa que tá tomando uma Coca-Cola do seu lado e comendo um salgadinho, ela acabou de ficar em evidência. A gordura dela ficou em evidência. A autoestima dela ficou em evidência. Vamos passar para o empreendedorismo? Aquela pessoa que está mal amada. Aquela pessoa que está mal com o trabalho dela. Aquela pessoa que ela tá de saco cheio, mas quer fazer alguma coisa, mas não consegue. Quando você começa a fazer, você tá apontando um dedo na cara dela. Você tá tocando na ferida. E é por isso que ela se volta contra você. Ela te diz aquilo que ela tem medo, ela espelha em você. Ela tem medo de passar vergonha. Ela tem medo de jogar tudo pra cima e não ter nada. Ela tem medo de perder tempo. Ela tem medo de se passar por ridícula. E aí quando ela vê você nessa situação, ela começa a apontar o dedo na tua cara sobre tudo aquilo que ela tem medo que as pessoas façam com ela. Ela vai lá e faz com você, pra você não sofrer, às vezes pra te poupar. Mas por que ela quer te poupar? Porque ela tá se espelhando, é o espelhamento. Nossa, Jéssica, você tá louca, para de fazer isso aí. Mas na real é a vontade daquela pessoa. O ponto aqui é o seguinte, Jéssica. Jéssica e todo mundo que tá vendo isso aqui ao vivo e quem vai ver a gravação, presta atenção nisso daqui que eu vou te falar agora. Pelo tradicional, a gente tem coragem. A gente tem coragem de esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Um médico tem coragem de estudar 10 anos. Um advogado tem coragem de estudar 4 anos, 5 anos. Um esteticista tem coragem de estudar 2 anos, 3 anos. Fazer outra pós, fazer outra coisa. Agora, lutar pelo teu sonho, 2 meses é muito. 6 meses é muito. 1 ano é uma eternidade. É uma eternidade. Porque não é tradicional. Aí a gente tende a parar. A gente tende a ver as pessoas olhando para você fazer o que não é tradicional e parar. Acredita no que eu estou te dizendo. Se eu me importasse com o que as pessoas dizem, eu não estava aqui. Eu não estava fazendo o que eu faço da minha vida. Eu não tinha conquistado a maioria das coisas da minha vida. A maioria, a grande maioria. Teve momentos que a gente passou muita dificuldade. Teve momentos que eu passei muita vergonha. Teve momentos que o negócio não estava virando. Não estava virando. E eu estava fazendo. Eu tô há 5 anos mais ou menos fazendo isso aqui. Assim, se eu contar o empreendedorismo mesmo, até mais. 2017 a gente começou. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 anos empreendendo. Mas ensinando eu devo estar uns 4 anos, mais ou menos. No começo isso aqui não dava lucro. Eu fazia um lançamento, fazia 60 mil de faturamento, 50 mil reais de faturamento. Mas eu gastava 20 só de anúncio. Sobrava 40. Aí tinha que pagar a equipe, tinha que pagar coisas. Quando ia ver, eu fazia isso de 2 em 2 meses. Pô, recebia um dinheiro legal, mas na real não sobrava muita coisa no bolso. Eu fiquei 1 ano inteiro fazendo faturamentos interessantes. E não estava pondo dinheiro no bolso. Agora, se você me perguntar, isso aí foi importante? Foi muito importante. Muito importante. Muito importante. Eu aprendi a correr risco. Eu aprendi a quebrar. Eu aprendi
a ter força de vontade. Eu aprendi a fazer narrativa, eu aprendi a falar com câmera, eu aprendi a gerar resultado na vida das pessoas, eu aprendi a colocar o meu cliente em primeiro lugar muitas vezes, no sentido de o foco é gerar transformação, o resultado é uma consequência. Claro que você não pode viver assim, senão você quebra, mas você tem que ter essa base. Você não pode ser extremista nisso, porque se a sua casa estiver indo ruim, você também não consegue. Então, você tem que trabalhar para sua casa ir bem, mas em alguns momentos não vai bem. Em alguns momentos, você não vai nem estar fazendo um trabalho bom. Em alguns momentos, você não vai estar nem gerando resultado. Em alguns momentos, você vai estar parecendo uma palhaça. Mas são nesses momentos que você tem que comprar a ideia e fazer. É o deserto. Você sai do Egito, você não encara a terra prometida de cara, você encara o deserto. E no deserto é porrada, é escassez. Mas é lá que você está aprendendo. É lá que você está sendo forjado. E no fim das contas, o que vão falar de você tanto faz, tanto fez. De verdade. Tanto faz, tanto fez. O que você vai se arrepender no fim da tua vida é do que você não fez. Não é do que falaram pra você. É do que você não fez. Se você for colocar desde filmes até vida real, esses discursos, essas frases de lápide, um setor de estado terminal de câncer no hospital, você vai ver as pessoas se lamentando pelo aquilo que elas não fizeram. Não pelo aquilo que elas fizeram e se arrependem de ter feito. É pelo aquilo que elas não fizeram. Então, de verdade, não se arrependa não. Vai para cima. Vai ter momentos que você vai ter que aguentar pressão em casa. É a pressão mais difícil de todas. Em casa. Mas você vai ter que ser forte. Você vai ter que aguentar. Aguenta. Vale a pena. Banca a ideia. Pô, mas eu vou bancar uma ideia que não tá dando certo, não tá dando fruto. Continua. Você sabe que isso aqui vai dar fruto. Continua. Uma árvore, não é porque eu plantei uma árvore agora que amanhã ela vai dar fruto. Ela não vai dar fruto amanhã. Ela não vai. Primeiro ela vai virar uma muda, se ela vingar ainda, talvez vai ter que plantar outra semente. Mas ela vai começar a crescer. Vai começar a crescer. Você está enxergando essa árvore crescer. Você está enxergando, ela ainda não dá fruto. E os tolos, eles vão olhar para a ausência de fruto e vai falar: pra que você está fazendo isso? Pra que você está fazendo isso? Pra quê? Olha isso aí é um mato, não dá fruto. Mas um dia vai dar fruto. E todo mundo vai se beneficiar desses frutos. A questão é o que você quer para sua vida. Você quer ser uma pessoa, não a fracassada que eu falei no início da live, mas a fracassada que não tentou, a fracassada que não lutou, que não foi forte, que não se desafiou? Ou você quer ser uma pessoa que conseguiu, que fez o que tinha que ser feito, que encarou os desafios? E nem tudo deu certo. Mas a partir do momento que ela encarou tentativa e erro, ela conseguiu. Ela desenvolveu. Ela construiu alguma coisa. Sei lá, falo de você mesmo aqui, abertamente. Você é minha aluna. Você tem potencial. Você tem força de vontade. Você tem sensibilidade. Você tem tudo para dar certo. Agora, as lutas que você vive no seu dia a dia, eu não tenho nem ideia. Mas devem ser pesadas para você. Por tudo que você viveu, por tudo que você passou. Mas o ponto é o seguinte: a sua vontade de fazer esse negócio dar certo é tão grande assim. A sua convicção de que esse é o caminho é tão grande assim. Então você tem que aprender a continuar independente de resultado. Talvez essa seja uma das maiores lições para sua vida. Não está dando fruto, mas você consegue continuar independente do resultado. Independente de não estar dando certo, você consegue continuar. Começa a assistir biografias. Você vai ver que a maioria das pessoas, elas não deram certo de cara. Elas ficaram tentando coisas, passando por ridículo, bancando uma ideia quando ninguém acreditava. Eu vi um filme
recente agora do Ney Matogrosso. É um filme que eu não achei ele tão legal, não. Eles foram passando por cima das coisas. Mas enfim, tem uma lição muito forte nesse filme. Ele bancava a ideia sozinho. Das coisas que ele acreditava, dos ideais dele. Era sempre contra tudo e contra todos. E na maior parte do tempo ele era pobre, bem pobre. E fazendo o que ele gostava. Pobre, ferrado, dando tudo errado, passando dificuldade. Mas tava lá fazendo. Um dia cantou. Um dia simplesmente cantou, deu certo. Agora, quantas pessoas têm coragem de aguentar esse deserto? Quantas pessoas têm coragem de bancar uma ideia quando tá dando tudo errado? Quando tá dando tudo certo é fácil. Mas e quando tá dando tudo errado? Você tem coragem de bancar essa ideia? De aguentar pressão, de aguentar paulada? De aguentar clima ruim? De conseguir contornar situações, de respirar fundo? Eu já ouvi isso também. Jéssica, que estava perdendo tempo. Tive que ir contra muita gente que até se preocupa comigo. É verdade. Elas se preocupam com você. Elas se preocupam bastante. É um misto de preocupação, de inveja, de espelhamento, de um monte de coisa. Coisas do ser humano. A gente não pode demonizar uma inveja, por exemplo. Faz parte, a gente tem também. Mas são pessoas que estão te tirando do caminho. O caminho é teu. A escolha é tua. A decisão é sempre sua. Você que tem que tomar essa decisão. Não é ninguém que tem que tomar ela por você. É você que tem que tomar. Banca a tua ideia e vai pra cima. Faz o que tem que ser feito. Você tem outras responsabilidades na vida. Você tem seus filhos, tem sua casa, você tem seu casamento. Você tem que honrar essas responsabilidades. A vida adulta é sobre ter responsabilidades, não é sobre fugir das coisas. Mas é sobre você encarar seus ideais. Existe algo que vem daqui de dentro, do coração. É aquela voz divina de quando Deus fala com você, sabe? Ela também é chamada de intuição. Quando você tem um coração puro, você consegue ouvir ela muito mais. E a mulher, ela tem muito mais isso do que o homem. Você está sentindo que é o caminho? Vai em frente. Ir contra quem está de fora é tranquilo. Agora ir contra os de casa é que pesa. Pesa mesmo. Pra caramba. Muito. Muito. Demais. Mas você está sentindo no teu coração essa intuição? Continua. Esse sofrimento, ele está te tornando forte para algo muito maior lá na frente. Muito forte. Não tem aquela frase: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Hoje isso é sofrimento. Mas amanhã você vai ver que isso te preparou para você aguentar a pressão de algo muito maior lá na frente. Não para não, continua. Continua. Continue e busca sabedoria. Sempre busque sabedoria. Porque você não pode destruir as coisas da sua casa. Mas você também não pode destruir os seus sonhos. Aquilo que você acredita. Então isso torna a missão mais difícil ainda. Mas tem um conselho que eu posso te dar, é o seguinte: segue o teu coração. Se o seu coração está apontado para o que você está fazendo, segue ele. Tenha a responsabilidade de uma pessoa adulta. Não fuja das suas responsabilidades. Mas luta. Na vida, grava isso daqui. Esse mundo aqui, a gente foi colocado nesse mundo para sofrer. Para sofrer. Sofra por algo que vale a pena. Você pode sofrer porque você não fez, porque você não tentou. Você pode sofrer por causa de Deus no livro, uma doença, um problema, um desafio. Ou você pode sofrer como alguém que sofre para pegar um peso, para ficar mais forte. O desenvolvimento também é sofrimento. Nascer é sofrer. Ter filhos é sofrer. Se casar é sofrer. Lutar pelos seus sonhos também é sofrer. Escolha algo que vale a pena sofrer. Porque no fundo, o sofrimento vai estar sempre aqui. Mas existem coisas que valem a pena.
continua. No fim das contas, todo mundo vai usufruir dos frutos. E se você tiver com o coração forte nisso aí, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Fácil não vai ser, não. Não vai. Mas vai valer a pena. Essa é a mensagem de hoje. Para você que está vendo a gravação, todos os dias a gente faz uma live como essa. Fica disponível no Spotify, link da minha bio. Fica no perfil aqui também. Se você quer dar um primeiro passo comigo, algo de verdade para mudar a tua vida mesmo, eu tenho um convite muito bom para você. Me manda um direct falando que você estava na live sobre desagradar, que eu vou te dar um primeiro passo muito bom. Pode mudar a tua vida de verdade, sem custo nenhum. Tá bom? Vamos fazer uma oração juntos, gente. É importante isso daqui. Fecha os seus olhos. Respira fundo 3 vezes, acalma teu coração. Coloca teu coração no presente. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. De toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por mais esse tijolinho nessa grande edificação que estamos construindo juntos. Muito obrigado pela nossa união, por estarmos aqui, abrindo o coração uns para os outros, e com um intuito muito grande de crescer, de realizar, de fazermos o que tem que ser feito com responsabilidade, mas com coragem. Que cada um aqui venha a ter vencido hoje, ou tido pelo menos a convicção de que tem que encarar o medo, tem que encarar o fracasso, não tem que abaixar a cabeça para fracasso, não tem que baixar a cabeça para medo, não tem que baixar a cabeça para erro. Pelo contrário, a gente tem que buscar o fracasso, buscar o erro, buscar o desafio. Porque de tanto tentar, vai ter mais erro do que acerto. Mas esses acertos são exatamente os frutos que a gente quer colher. É assim que funciona. É buscando os nãos, é buscando desafios. É assim que o inventor inventa. É assim que a gente constrói. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, com muita determinação. Esse é o ano da mudança, esse é o ano da virada. Esse é o ano de fazer o que tem que ser feito. Conta comigo. Faz a sua parte. Eu vou estar aqui com você. Esteja aí também. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês. Tamo junto. É um prazer imenso fazer isso aqui. Tchau, tchau.